E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais um vídeo aula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós iremos estudar as equações fracionárias, beleza? Então, segue a gente aqui. Logo de início eu já trago para vocês a definição do que vem a ser uma equação fracionária, tá bom? Então, olha o que diz aqui, ó. A equação em que pelo menos um termo é uma fração algébrica é chamada de equação fracionária. Então, para uma equação ser chamada de equação fracionária, ela tem que possuir pelo menos um termo que é uma fração algébrica. Olha um exemplo aqui, pessoal, de uma equação fracionária. 1 meio mais 2x igual a x mais 1 sobre 2x. Se eu perguntasse para vocês quem aqui é a nossa fração algébrica para a gente classificar essa equação como fracionária. Pessoal, a nossa fração algébrica é o x mais 1 sobre 2x. Para uma fração ser considerada, ser classificada como uma fração algébrica, o denominador tem que ser uma expressão algébrica. Vocês lembram disso? A gente já estudou em aulas anteriores. E nessa fração aqui, nós temos o denominador igual a 2x. É uma expressão algébrica, tá? Em outras palavras, se você quiser interpretar isso de outra forma, você pode dizer o seguinte: uma equação ela vai ser fracionária quando a incógnita está no denominador de uma fração. Quem é a nossa incógnita aqui nessa equação? É o x. O x está no denominador? Sim, está. Olha aqui, ó. Então ela pode ser classificada como uma equação fracionária. Certinho? Bom, já definimos o que vem a ser aí as equações fracionárias, já demos um exemplo, a gente precisa agora aprender a resolver esse tipo de equação, não é isso? Então, vamos para os exercícios resolvidos. Nós temos aqui o primeiro exercício e pede para a gente resolver essas equações fracionárias. Bom, pessoal, antes de começar aqui a resolver, eu quero que vocês assistam a nossa aula que fala sobre MMC de expressões algébricas. Vai ajudar demais no entendimento de tudo que eu vou falar aqui. Na verdade, para a gente resolver essas equações fracionárias, a gente precisa, de fato, entender como é que se extrai, como é que se determina o MMC de expressões algébricas. Então já vou deixar a aulinha disponível aí no card, beleza? Por que eu digo isso? Olha só, aqui no item A nós temos essa equação que a gente já sabe que é fracionária. Olha a incógnita aqui no denominador. Então, para a gente resolver esse tipo de equação, a gente necessita transformar todas essas frações aqui em frações com denominadores iguais, que a gente chama de denominador comum. Não é isso? Olha só, quem são os denominadores dessas frações aqui que estão envolvidas? Os denominadores são 5, x e 15. Então, pessoal, o primeiro passo aqui é determinar o MMC de 5, x e 15. Esse MMC entre 5, x e 15 será 15x. E agora, pessoal, vem aquela velha pergunta. Oxente, professor, como é que o senhor sabe que o MMC entre 5x e 15 será 15x? Pessoal, porque eu tenho conhecimento das propriedades do MMC, eu já sei determinar o MMC entre números e entre expressões algébricas. Então, a aula que eu pedi para vocês assistirem sobre MMC, ela é muito importante e vai esclarecer tudo isso. Mas só para explicar aqui de forma bem rápida, olha só. Se a gente fosse tirar o MMC apenas entre 5 e 15, esse MMC seria o 15, porque o 15 é múltiplo de 5. Quando um número é múltiplo de outro, então esse múltiplo será o MMC entre os dois. E como eu sei que 15 e x não possuem fatores em comum, o MMC entre 15 e x vai ser 15 vezes x, é o produto entre os dois números. Então, de fato, o MMC entre esses três camaradas será o 15x. Bom, a partir desse momento, esse 15x, vou colocar aqui, ele será o nosso denominador comum. Vou colocar aqui referente às três frações. Beleza? Bom, pessoal, nesse momento a gente precisa fazer algumas manipulações para descobrir quem serão nossos numeradores. A gente aprendeu a fazer da seguinte forma, olha só, do 5 para o 15x, a gente teve que multiplicar por 3x, vocês concordam? Então, do 4
para o novo numerador aqui, a gente tem que multiplicar por 3x também. Só que 3x vezes 4, isso dá 12x, certinho? Em relação à nossa próxima fração aqui, do x para o 15x, a gente teve que multiplicar por 15. Então, do 1 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por 15 também. Então, 15 vezes 1, obviamente, dá 15. E, por fim, a nossa última fração, nós temos aqui um 15 e a gente obteve um 15x. Então, do 15 para o 15x, a gente multiplicou por x. Então, do 1 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por x também. X vezes 1, x. Tranquilo? Feito isso, como os denominadores são todos iguais, a gente pode fazer um cancelamento desses denominadores e trabalhar agora apenas com os numeradores. Olha só, 12x menos 15 igual a x. Ah, professor, então agora a gente recaiu em uma equação do primeiro grau. Isso mesmo, basta resolver a equação do primeiro grau de forma bem tranquila. O menos 15x eu vou mandar para o segundo membro, ele vai positivo. E o x vem para o primeiro membro negativo. Ele está positivo e negativo. Então vai ficar assim, ó. 12x menos x é igual a 15. 12x menos x, isso fica 11x igual a 15. E finalmente, o x vai ser igual, o 11 está multiplicando o x, passa dividindo 15. Pronto, tá aí. Acabamos de resolver a nossa primeira equação fracionária. Vamos para a equação fracionária do item B, certinho? Pessoal, não diferente do item A, a gente também tem que determinar o MMC entre os denominadores, que aqui são x menos 1 e x menos 2, tá bom? Então a pergunta que a gente tem que se fazer é, quem é o MMC entre x menos 1 e x menos 2? Pessoal, x menos 1 e x menos 2 não possuem fatores em comum, então o MMC entre eles será o produto entre eles. Olha só, vai ser x menos 1 vezes x menos 2, certinho? Vou repetir, tá, pessoal? Isso é uma das propriedades do MMC. Se dois números ou duas expressões algébricas não possuem fatores em comum, o MMC entre elas é o produto entre elas, certo? Temos o nosso denominador comum agora, vamos trabalhar aí com as frações. X menos 1 que multiplica x menos 2, isso tem que ser igual a x menos 1 e multiplica x menos 2, certinho? Bom, vamos analisar agora as nossas frações para descobrir quem serão os nossos novos numeradores, né? Olha só, do x menos 1 para esse cara, x menos 1 que multiplica x menos 2, a gente teve que multiplicar por x menos 2, concorda? Então, o 4 a gente tem que multiplicar por x menos 2 também. Vai ficar assim, 4 vezes x menos 2, beleza? Em relação à nossa outra fração, nós temos aqui x menos 2. Para esse denominador, a gente teve que pegar o x menos 2 e multiplicar por x menos 1. Então, a gente tem que pegar o 3, que é o nosso numerador, e multiplicar por x menos 1. Tranquilo? Feito isso, pessoal, a gente já obteve as frações equivalentes às nossas primeiras frações, só que agora com os denominadores iguais. O que é que a gente faz com esses denominadores iguais? Corta. Corta esses denominadores iguais e trabalha apenas com os numeradores. Antes de repetir tudo, eu já vou aplicar a propriedade distributiva aqui, beleza? 4 vezes x e 4 vezes menos 2. 4 vezes x é 4x, 4 vezes menos 2 é menos 8. Igual, aqui também vou aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes x e 3 vezes menos 1. 3 vezes x é 3x e 3 vezes menos 1 é menos 3. Tranquilo? Bom, recaímos em uma equação de primeiro grau. Só é resolver ela agora. O 3x eu mando para o primeiro membro, bem negativo, e o menos 8 vai para o segundo membro positivo. Então a gente vai ficar com 4x menos 3x igual a menos 3 mais 8. 4x menos 3x é apenas x. E menos 3 mais 8, isso dá 5. 5 positivo, né? Bom, resolvemos aí a nossa equação fracionária do item B. É simples demais, né? Primeiro a gente determina o MMC, que ele será o nosso denominador comum.
Depois a gente tem que fazer algumas manipulações algébricas para descobrir quem são os novos numeradores, tá? É importante, pessoal, que fique muito claro que essas novas expressões aqui que a gente obtém são equivalentes às primeiras, certinho? Só que com denominadores iguais. Aí a gente corta esses denominadores e iguala os numeradores. E aí desenvolve como se fosse não. Na verdade, uma equação no primeiro grau, né? Quando a gente faz esse cancelamento aí dos denominadores. Tranquilo? Bom, vamos fazer mais itens envolvendo aí as nossas equações fracionárias. Olha só, no item C nós temos essa equação fracionária. Quem são os denominadores aqui? Os denominadores são 2, embaixo desse 2x tem um oculto, né? E esse 2x aqui. Pessoal, olha só, 2x é múltiplo de 1 e 2x é múltiplo de 2. Isso significa que o MMC entre esses três caras é o 2x. Isso é uma das propriedades do MMC. Então, o MMC entre 2, 1 e 2x é o próprio 2x. Beleza? Bom, dito isso, vamos trabalhar com esse MMC, que é nosso denominador comum. E com ele a gente consegue descobrir quem são os novos numeradores, né? Olha só, do 2 para o 2x, a gente multiplicou apenas por x. Então, do 1 para o novo numerador, basta multiplicar por x também. Só que 1 vezes x é x, certo? Do 1 para o 2x, a gente multiplicou por 2x. Então, do 2x para o novo numerador aqui, a gente tem que multiplicar por 2x também. Tranquilo? Só que 2x vezes 2x, isso dá 4x ao quadrado. Beleza? E por fim aqui, pessoal, nós temos 2x e a gente veio para 2x. Ou seja, a fração não se alterou. Se o denominador não se alterou, a fração não se alterou. Então, o numerador é o mesmo. Será x mais 1. Aí. Bom, pessoal, feito isso, a gente elimina os denominadores que são comuns e trabalha apenas com os numeradores, não é isso? Sobrando aqui x mais 4x quadrado igual a x mais 1, beleza? Eita, professor, agora a gente recaiu aqui em uma equação de segundo grau. Olha o x elevado ao quadrado aqui. É verdade, pessoal. Só que essa equação aqui ela é bem simplesinha de resolver. Por quê? A gente pode, pessoal, eliminar esse x aqui do primeiro membro com esse x que está no segundo membro. A igualdade é como se fosse uma balança de pratos. O que você tira de um lado, você tira do outro lado também. E são exatamente o mesmo valor, né? É o mesmo termo, que é o x. Bom, o que foi que sobrou pra gente? Sobrou 4x ao quadrado igual a 1. Bom, aqui ficou fácil, né? Basta pegar esse 4 e passar dividindo aqui 1. Fica x ao quadrado igual a 1/4. E agora a gente extrai a raiz quadrada de 1/4. Lembrando de considerar a raiz quadrada positiva e negativa, né? Tomem esse cuidado. Então, x vai ser igual a mais ou menos... Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Ah, professor, então quer dizer que nessa equação aqui fracionária do item C a gente tem duas respostas possíveis? Exatamente. E quais são essas respostas? Um meio positivo e um meio negativo. Ou seja, mais ou menos meio. Simples demais, né? Vamos para o item D, que o item D tem um toquezinho especial aí. Antes de começar a resolver ele, eu vou falar para vocês o que é. Olha só. Quando a gente olha para os denominadores aqui, a gente tem x mais 2, x menos 2 e x ao quadrado menos 4. Aparentemente, esses três camaradas não possuem fatores em comum. Mas isso só aparentemente, pessoal. É muito importante que vocês saibam manipular expressões algébricas para identificar situações desse tipo. E qual é a situação desse tipo que eu estou mencionando, né? Olha esse camarada aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Eu vou colocar ele aqui, x ao quadrado menos 4. Esse 4 eu posso reescrever ele assim, ó, como 2 ao quadrado. E isso daqui, pessoal, se vocês se recordarem, nada mais é do que a diferença de quadrados. E a gente consegue fatorar diferença entre quadrados. Lembram disso? Isso é o primeiro termo mais o segundo, no caso aqui o x mais 2, que multiplica o primeiro termo menos o segundo. Vocês se lembram disso, né? Isso aqui a gente estudou em fatoração de expressões algébricas, estudou também nos produtos notáveis.
Tudo isso aqui a gente já viu em aulas anteriores. Então quer dizer que esse x ao quadrado menos 4 é exatamente a mesma coisa que isso. X mais 2 que multiplica x menos 2. Em outras palavras, o que é que isso significa para a gente? Que esse cara, o x ao quadrado menos 4, ele é múltiplo de x mais 2 e x menos 2. Então, pelas propriedades do MMC, x ao quadrado menos 4 vai ser o MMC entre essas três expressões algébricas aqui. Entre esses três denominadores. Isso é muito sutil e a gente só começa a pegar depois que faz muitos e muitos exercícios envolvendo aí esse tipo de situação. Tranquilo? Então já vamos pôr aqui, ó, o MMC entre x mais 2, x menos 2 e x ao quadrado menos 4 é o x ao quadrado menos 4. Beleza? Que a gente pode, obviamente, escrever esse x ao quadrado menos 4 dessa forma. E eu vou escrever assim para ficar mais fácil para a gente, na hora de fazer as manipulações para descobrir quem são os numeradores. Tranquilo? Bora lá. Primeira fração, x mais 2, que multiplica x menos 2. Isso aqui é referente à primeira fração. Menos x mais 2, que multiplica x menos 2. Isso aqui é referente à segunda fração. Igual x mais 2, que multiplica x menos 2. Bom, agora a gente vai tentar determinar os numeradores, né? Olha só. Do x mais 2 para essa expressão, a gente teve que multiplicar por x menos 2. Dá para vocês perceberem? Sim, né? Então, do 5 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por x menos 2 também. Então, vai ficar assim, ó. 5 que multiplica x menos 2. Nunca tente, pessoal, multiplicar esses dois termos de cabeça não, tá? Pode ser que vocês errem em algum detalhe. É melhor colocar assim explicitamente a multiplicação e depois você realiza com mais calma, beleza? Vamos para a próxima fração. Nós temos aqui x menos 2. Então, do x menos 2 para esse termo aqui, a gente teve que multiplicar ele por x mais 2. Então, 1 tem que ser multiplicado por x mais 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 que multiplica x mais 2. E, finalmente, a última fração, nós temos aqui x ao quadrado menos 4. Só que x ao quadrado menos 4 é exatamente isso, né? Então, a gente não alterou essa fração. Ficou exatamente a mesma coisa. Então, se está o x aqui no numerador, a gente desce o x para cá. Beleza? A gente só reescreveu o denominador de uma forma diferente. Todos os denominadores são iguais? Sim. O que é que a gente faz agora? Elimina esses denominadores. E a gente vai trabalhar agora com os numeradores. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. 5 vezes x e 5 vezes menos 2. 5 vezes x é 5x. 5 vezes menos 2 é menos 10. Certinho? Menos, ó, o menos aqui, ó. Pessoal, se eu multiplicar x mais 2 por 1, vai continuar x mais 2. Só que nesse caso eu vou colocar dentro do parênteses, porque eu tenho esse menos aqui na frente. E a gente sabe que um menos na frente inverte o sinal de todos os caras que estão dentro do parênteses. Beleza? Então isso vai ficar igual a x. Bora continuar? 5x menos 10. Aqui vai ficar, ó, menos x menos 2, porque esse menos inverte o sinal dos caras que estão dentro do parênteses. E esse x que está no segundo membro positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. Beleza? Tudo isso igual a 0. Vamos dar uma organizada agora. Nós temos aqui 5x menos x é 4x. 4x menos x fica 3x. E menos 10 com menos 2, isso dá menos 12. Igual a 0, né? Bom, agora o que é que a gente faz? Pega esse menos 12 e manda para o segundo membro positivo. 3x vai ser igual a 12. E agora ficou fácil a gente dar a nossa resposta, né? Qual é o número que vezes 3 dá 12? Todo mundo gritando aí, é o 4, professor. Exatamente. É o 4. E chegamos à nossa resposta. X igual a 4. Pessoal, se vocês quiserem conferir se os valores que a gente está encontrando realmente são as raízes para essas equações, basta você pegar a equação inicial e substituir pelo valor que a gente encontrou, né? Ou seja, se você pegar o x aqui e substituir por 4, a igualdade tem que bater. Tem que ser igualzinho, tá bom? Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, eu trago mais um exercício resolvido, que é um pouquinho diferente. Olha o que diz aqui, ó. Determine o valor de x para que a expressão, ele da expressão, seja igual a 4. Para você resolver essa questão aqui, tem diversas formas.
Só que eu vou fazer de uma forma bem interessante aí, bem inusitada, tá bom? Olha só a forma que eu vou fazer. Eu quero que essa expressão seja igual a 4. Então, o primeiro passo é montar uma equação, beleza? Então, eu pego 2 mais 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 mais x. E isso tudo tem que ser igual a 4. Não é assim? Bom, olha só. O que é que eu vou fazer primeiramente? Eu vou pegar esse 2, que está positivo, e vou mandar para o segundo membro aqui. Ele vem negativo, né? Então, a gente fica com o seguinte. 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 mais x. E isso tem que ser igual, como o 2 vai negativo e 4 menos 2 é 2, então eu já vou fazer a continha direto aqui. Pegaram até aqui a sacada? Bom, nesse momento, olha o que é que eu vou fazer. Embaixo desse 2 aqui, eu sei que tem um oculto. E aí eu vou tentar observar duas frações. Vê se vocês acompanham aí. A primeira fração que eu vou observar é essa, o 2 sobre tudo isso. E a segunda fração é o 2 sobre 1. Como os numeradores dessas frações aqui são iguais, ó, 2 e 2, para essa igualdade ser verdadeira, os denominadores têm que ser iguais também. Em outras palavras, pessoal, o 2 mais 2 sobre 2 mais x tem que ser igual a 1. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? É o processo inverso do que a gente estava fazendo anteriormente. A gente anteriormente fazia o quê? Eliminava os denominadores, né? Aqui a gente vai eliminar os numeradores, ó. Fazer um corte aqui nos numeradores e igualar os denominadores. Ficando assim. 2 mais 2 sobre 2 mais x tem que ser igual a 1. Pegaram a ideia até aqui? Vamos continuar, né? Esse 2 aqui, eu vou mandar ele para o segundo membro, né? Ele está positivo, ele vem negativo. 2 sobre 2 mais x, que é igual... Pessoal, como esse 2 vai negativo, vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Certinho? Bom, professor, e agora? O que é que a gente faz? Agora é muito simples, pessoal. Embaixo desse menos 1 aqui, ele tem um oculto. E agora, a gente não pode correr disso, nós temos que determinar o MMC entre 2 mais x e 1. Só que pelas propriedades do MMC, se você vai determinar o MMC entre uma expressão algébrica e o número 1, o MMC será a expressão algébrica. Então, não tem para onde a gente correr. O 2 mais x será o nosso denominador comum. Certinho? Bom, em relação à primeira fração, o denominador não mudou, né? Era 2 mais x e continuou 2 mais x. Então, o numerador será o mesmo, será o 2. Já em relação à segunda fração, a gente tinha o 1 como denominador e pulou para 2 mais x. Então, a gente teve que multiplicar por 2 mais x, esse 1 aqui. Então, o menos 1 tem que ser multiplicado por 2 mais x também. Vai ficar assim, ó, menos 1 que multiplica 2 mais x. Beleza? Denominadores iguais, o que é que a gente faz? Cancela esses denominadores iguais e trabalha apenas com os numeradores. Ficando 2, que é igual menos 1 vezes 2, aplicando a propriedade distributiva, vai ficar menos 2. Menos 1 vezes x vai ficar menos x. E agora ficou fácil de resolver. Eu vou pegar esse menos x, mandar ele para o primeiro membro, ele vem positivo, e vou pegar esse 2 e mandar para o segundo membro, ele vai negativo. Então a gente fica com x igual a menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2, x igual a menos 4. E chegamos aí na resposta. Ah, professor, existem outras formas de a gente resolver esse probleminha? Com certeza tem, pessoal. Vocês poderiam manipular toda essa expressão aqui, primeiramente, para encontrar uma única fração, tá? E depois aplicar um método que a gente vinha vendo aí nos itens anteriores. Iria dar certo do mesmo jeito. Até vou deixar aí para vocês tentarem fazer assim. Tranquilo? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula a respeito aí das equações fracionárias. Espero aí que vocês tenham gostado. Se for com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!